Já pensou de onde realmente surgiu a ideia de tributar heranças? Será que essa proposta nasceu da mente de um rei ganancioso, de um sacerdote católico com pretensões moralistas, de um burocrata frustrado com o sucesso alheio, ou de alguém com traços de personalidade dissocial e delírios de grandiosidade? Independentemente da origem, todas essas possibilidades revelam um ponto em comum. A ideia de punir a transmissão do patrimônio construído ao longo da vida, travestida de virtude, é tão antiga quanto profundamente enganosa. Neste vídeo, vamos explorar as verdadeiras raízes da tributação sobre heranças, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Você vai entender como esse tipo de confisco, sempre apresentado sob o manto da justiça social, tem servido, ao longo da história, a um único propósito: concentrar poder no governo que nada produz e gasta com ineficiência e corrupção. Mas não são apenas o empobrecimento da nação, o custo Brasil e o medo do crime organizado os responsáveis pela quebradeira nacional. Tem também os gastos do governo. Tivemos uma arrecadação recorde de 1,65 trilhões em 2024. Mesmo assim, amargamos um déficit de 43 bilhões. Apenas numa viagem a Paris, as despesas de Haddad e Janja somaram 50 milhões. Este vídeo vai incomodar os devotos do confisco tributário no Brasil católico e abrir os olhos de quem foi levado a crer que herdar é um pecado. Aqui, vamos expor essa farsa, com argumentos e fatos. Na lógica da tributação sobre heranças, a falsa moral e a utopia prevalecem sobre o reconhecimento do sucesso material e da realidade humana. Progressistas anticapitalistas, indivíduos movidos pela inveja e aqueles com traços de personalidade dissocial, recorrem a fatos distorcidos para justificar sua aplicação no Brasil católico, ignorando o contexto completo e selecionando apenas os fatos que lhes convêm. Agora, sabe quanto é o tributo sobre heranças nos Estados Unidos, que ninguém duvida que seja uma pátria capitalista? 29% é a alíquota menor. Sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Em síntese essencial, nos Estados Unidos a tributação sobre heranças existe apenas em 6 estados. Em nenhum deles incide imposto sobre a transmissão de bens e direitos na linha sucessória direta ou entre cônjuges. No estado do Alabama, essa tributação foi declarada inconstitucional. Há, contudo, uma tributação causa-mortes aplicável a investidores sem domicílio fiscal nos Estados Unidos, que na prática recai exclusivamente sobre pessoas físicas. Nos 193 países na ONU, em apenas 28 existe a tributação de heranças. Nestes, em apenas 12, existe a tributação nas transmissões entre membros da linha sucessória direta e cônjuge. Destes, 9 são ocidentais e tiveram ou ainda têm marcante influência católica em sua história: Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Argentina, Brasil, Uruguai, Bélgica, Alemanha, Irlanda, Chile. Apenas 3 são orientais: Taiwan, Coreia do Sul e Japão. O motivo histórico para a existência do imposto sobre heranças no Japão remonta ao período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o país passou por uma profunda reformulação econômica e social, sob a determinação dos Estados Unidos, que implementou reformas para enfraquecer as antigas estruturas de poder nas mãos da aristocracia empresarial que sustentaram a guerra. Nesse contexto, a tributação de herança foi instituída como um instrumento para desfazer a riqueza nas mãos dos poderosos conglomerados familiares que controlavam a economia japonesa. A tributação de heranças tornou-se uma ferramenta estrutural para impedir a reconstrução da estrutura econômica dominante na guerra. A tributação de heranças no Japão, nos dias atuais, pode ser explicada tanto pela inércia diante de seu simbolismo histórico, quanto pela aceitação, por parte da sociedade japonesa, da concentração de poder nas mãos do Estado, onde a corrupção é praticamente inexistente. Em 1895, Taiwan foi cedida pelo Império Chinês ao Japão após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, por meio do Tratado de Shimonoseki. Taiwan passou a ser uma colônia japonesa, sob domínio do Japão por 50 anos, de 1895 a 1945. Em 1945, com a rendição do Japão ao fim da Segunda Guerra Mundial,
Taiwan foi entregue à República da China, governada pelo Partido Comunista Chinês, que buscou consolidar seu poder, evitando a concentração de riquezas entre os japoneses, especialmente em terras, em Taiwan. Para isso, instituiu um imposto elevado sobre heranças. Após a Guerra Civil Chinesa, o governo derrotado fugiu para Taiwan e se autodenominando o governo legítimo de toda a China. Desde 1949, Taiwan opera com governo, constituição, moeda e forças armadas próprios. Ao longo do tempo, o imposto foi reduzido com o objetivo de estimular investimentos e conter a evasão de capitais. A manutenção desse tributo está fortemente ligado ao interesse político em centralizar o poder estatal. O imposto sobre heranças na Coreia do Sul tem origem histórica nas reformas econômicas e sociais implementadas após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, que decorreu de 1950 a 1953. Após a libertação do domínio japonês em 1945, a Coreia do Sul passou por uma série de reformas que também objetivaram destruir a riqueza, especialmente em terras, que pertenciam aos colaboradores do regime colonial japonês, por meio da tributação de heranças. O imposto sobre heranças na Coreia do Sul teve como objetivo original a perseguição política, a de simbolizar o poder do governo e de fortalecer sua legitimidade perante a população menos favorecida. O interesse político em manter essa tributação está vinculado à concentração de poder no governo e ao populismo. No Brasil, a origem da tributação sobre herança é claramente da Igreja Católica. A corrupção cultural de matriz católica conseguiu, ao longo de séculos de influência, incutir a ideia de que o capitalismo é degradante, incompatível com a dignidade humana e corrompedor da integridade moral. No sistema capitalista só existe um objetivo, de todas as empresas: lucro. Ponto. Acabou. Essa distorção moral sobre a riqueza levou muitos incautos a verem seus concidadãos como rivais, como se o capitalismo transformasse a benevolência e a sociabilidade em hostilidade, promovendo uma busca implacável pelo sucesso à custa dos outros. A galera que gera riqueza come bolacha e água. E a galera que explora a riqueza tem coxinha, feijoada, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, cafés de todos os tipos. Essa cultura corrompida abriu espaço para oportunistas, tanto na política quanto fora dela. No Brasil de raízes católicas, é mais fácil conquistar eleitores e audiência atacando os ricos, fazendo com que os ingênuos deixem de ver seus semelhantes como parceiros de troca e passem a enxergá-los como inimigos vorazes, ao mesmo tempo em que se agregam, em torno dessa ideia, os invejosos e os psicopatas sociais. E como cereja no bolo, essa corrupção cultural também difundiu a ideia de que a desigualdade é a origem de todos os males da humanidade e que, portanto, o paraíso só será alcançado quando não houver competição, diferenças e, sobretudo, desigualdade econômica. Em Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. No entanto, a forma capitalista de competição se dá pela superação dos concorrentes no mercado livre por meio da oferta de bens melhores e mais acessíveis. Já a versão burocrática terrena socialista cósmica católica da competição ocorre nos bastidores do poder através de intrigas e jogos de influência. É bem possível que nenhum cortesão de Luís XIV tenha sido tão bajulador quanto certos artistas que se curvam aos progressistas do Brasil católico em busca de recursos da Lei Rouanet, ou quanto parte da imprensa ávida por patrocínio estatal. A verdadeira questão é, qual tipo de competição deve ser valorizada? A ampla maioria no Brasil católico parece nem sequer cogitar que os promotores da justiça social cósmica possam ter outros interesses por trás de seus discursos, como se fossem santos investidos de autoridade pública. Críticas eruditas ou sátiras inteligentes têm pouco efeito, pois não atingem a raiz do problema.
A corrupção cultural de matriz católica, a centralização do poder no governo federal no modelo federativo brasileiro e o apego quase religioso à burocracia não são meras escolhas administrativas. São manifestações diretas de uma herança cultural católica profundamente enraizada. Essa cultura corrompida se manifesta no direito civil, penal e, de forma ainda mais evidente, no tributário, onde a riqueza privada, especialmente aquela fora do alcance da Igreja Católica, é tratada como pecado e a desigualdade econômica como um mal a ser punido. Trata-se de uma visão moralista que enxerga o sucesso individual não como virtude, mas como ameaça ao dogma coletivista da moral arcaica da filosofia social da Igreja Católica. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui? Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente, que dá cerca de 1 trilhão de reais. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro, por que o povo está passando aperto, porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? Dessa influência deletéria, nasceu um sistema não voltado ao progresso, mas à repressão da ambição, punição da iniciativa individual e desestímulo à produção para além da mera sobrevivência. Sob uma moral distorcida acerca da riqueza, sustentada por sofismas atribuindo à desigualdade econômica a origem de todos os males sociais, consolidou-se a ideia de que herdar é vergonhoso, injusto, imerecido e, por isso, passível de punição fiscal. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. Entenda a lógica redistributiva como uma falácia para destruir a riqueza, tal como sempre foi o objetivo da tributação de heranças desde as monarquias no período feudal. Não é a riqueza que corrompe, é a inveja disfarçada de moral que busca destruí-la. A democracia brasileira, enraizada na tradição católica, é fortemente influenciada por eleitores e políticos guiados, consciente ou inconscientemente, por valores herdados dessa matriz religiosa. Porque também nós tivemos, durante a Constituinte, Luiz Felipe, a sabedoria de também mais uma mistura entre os princípios liberais e os princípios sociais. Você pega, para exemplificar os princípios liberais, você tem a livre iniciativa, o direito à propriedade, os direitos individuais. Lá no artigo 5º você tem 79 incisos. Mas, por outro lado, você pega lá a partir do artigo 6º, 7º, você pega um título dos direitos sociais. Estão previstos no texto constitucional. Você pega outro trecho que diz assim: a saúde, a segurança, a educação é direito de todos. E direitos são direitos sociais e dever do Estado. A Constituição brasileira, desde sua origem, foi profundamente contaminada por valores do populismo socialista de inspiração católica, sob o disfarce de garantias sociais e de um suposto equilíbrio entre justiça e progresso. Ela consolidou uma mentalidade de repulsa ao mérito individual, tratando a desigualdade como injustiça em si mesma. Inspirada na moral católica da compaixão estatal forçada, a Carta Magna buscou estabelecer um caminho do meio entre o socialismo e o liberalismo, uma via híbrida e utópica que, na prática, negou as bases do mérito, da responsabilidade pessoal e da liberdade econômica. O resultado é um país onde a Constituição garante direitos sem exigir deveres proporcionais, e onde a prosperidade individual é vista com suspeita, enquanto o assistencialismo estatal é romantizado como virtude pública. A Igreja Católica, hábil em moldar consciências, não ataca diretamente o mérito individual, mas o esvazia com sutileza. Distorceu a noção de mérito sob uma falsa moralidade, segundo a qual a grandeza de um homem não reside no que realiza, mas enquanto sacrifica sua individualidade em nome de um ideal coletivo. Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. A estrutura constitucional do Brasil reflete um vassalismo dissimulado vergonhoso aos interesses do Vaticano. Ela consagra um imaginário coletivo corrompido pela teologia da pobreza, no qual a prosperidade é tratada como pecado,
e o sucesso como heresia. O individualismo é tratado como ameaça ao coletivismo sacralizado e promovido como suposto antídoto aos males da desigualdade artificialmente cultivados. Essa religião política travestida de compaixão se infiltrou nas políticas públicas, distorcendo a justiça fiscal e desvalorizando o impulso criativo individual. A corrupção cultural herdada do catolicismo fez o Estado ser visto como um suposto agente de justiça moral, atuando em nome de uma equidade fabricada nos moldes da filosofia social da Igreja Católica. Nesse cenário, o Estado se arroga o direito de julgar a riqueza alheia, premiando a mediocridade com privilégios e punindo a excelência com tributos e desprezo. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Um padrão de vida acima do necessário. A miséria, em vez de ser combatida com liberdade, educação e empreendedorismo, passou a ser romantizada como virtude e instrumentalizada como ferramenta de conquista de poder político e capital simbólico nas redes sociais. Quando você vira presidente, você vira pai de todo mundo. Quando eu falo que é preciso garantir que as pessoas tomem café de manhã, almoço e jante todo dia, eu não falo de brincadeira não, é porque eu sei o que é fome. Eu já passei por isso. Qualquer opinião a favor da riqueza e de ascensão pessoal é taxado de egoísmo burguês. E a deputada Luciana Genro, logo eu saí daqui, disse que a minha fala é típica de quem protege os ricos. O resultado é um país acorrentado, não pela desigualdade real, mas pela narrativa fabricada que a idolatra e a transforma em dogma. A esse cenário de populismo e desprezo pelo mérito individual, somam-se diversos tipos de oportunistas que exploram uma massa aculturada e facilmente manipulável com discursos contra a riqueza. Marilena Chauí. É porque eu odeio a classe média. A corrupção cultural católica não apenas atrai a mais pura ignorância, mas também protege a hipocrisia, acolhe os invejosos e ressentidos com sua condição no capitalismo e ainda serve de abrigo para indivíduos com traços dissociais que manipulam o discurso da moralidade e do bem comum com um único objetivo: obter prazer na destruição do sucesso alheio. É o que nós chamamos de falta de empatia. Ele não consegue se perceber igual ao outro, portanto não vai se colocar no lugar do outro. Normalmente ele não se sente culpado, né? Vai sentir prazer em ver o outro sofrer e sem nenhum sentimento de culpa. Narrativas que condenam os resultados desiguais, como se fossem injustiças, ignorando que talentos, interesses, circunstâncias, oportunidades, sortes e azares são inerentemente desiguais, são usadas, tanto na política quanto fora dela, não apenas por pura ignorância, mas também para a conquista de votos e audiência. Claro que todos nós somos a favores da meritocracia. A gente quer que as pessoas que mais merecem tenham mais. Mas como falar em merecimento num país onde os jovens brancos paulistas vivem num país europeu e os jovens negros sergipanos vivem dentro de uma guerra civil na África? A meritocracia é um sistema de criação semiótica que permite que as pessoas racionalizem o seu fracasso como sendo resultado do seu desígnio. Então, a real meritocracia é aquela que parte de igualdade de condições e que pode produzir desigualdade de resultados. O principal artifício dos propagandistas dessa moralidade é confrontar os aspectos negativos do capitalismo com as fantasias do intervencionismo estatal, promovendo seus dogmas sem qualquer base empírica. Em vez de argumentar, difamam o mérito, a riqueza e atacam as motivações de quem os defende. Assim, desigualdades naturais passam a ser vistas como injustiças morais e o sucesso dos mais prósperos como culpa a ser expiada. Os ricos tornam-se réus e os pobres vítimas morais, como se a desigualdade não fosse consequência da realidade humana, mas um pecado social. Esses caras servem de inspiração para o cidadão comum. Todo mundo como quer ver e falar:
quanto desse cara eu posso trazer para mim? Sob o pretexto da justiça social inspirada pela moral católica, enraizou-se no Brasil a ideia de que toda desigualdade econômica é fruto de exploração. Essa retórica igualitarista destrói incentivos, pune o mérito e paralisa a sociedade. O problema não é a desigualdade, mas a tentativa equivocada de eliminá-la sacrificando as conquistas individuais. A política progressista brasileira, espelhada nessa moralidade deturpada, demoniza a riqueza, romantiza a pobreza e avança sobre as liberdades em nome de um suposto bem comum. O resultado é uma sociedade estagnada, onde o sucesso é odiado e a hipocrisia celebrada como virtude. No Brasil católico, o poder nasce do discurso contra a prosperidade. Termos como justiça social e redistribuição não refletem apenas ignorância, mas também são disfarces morais usados para manter o controle. Significa fazer uma revolução social no Brasil, significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. O Brasil é rico. O Brasil é rico. Essa falácia travestida de compaixão alimenta a ruína moral e social da nação brasileira, enquanto a elite política prospera à sombra de promessas vazias, explorando os poucos que ainda produzem. A tradição católica secular criou uma cultura onde a mentira se disfarça facilmente de piedade. Graves contradições são tratadas como simples enganos, e a hipocrisia, perdoada como fraqueza humana. O preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Eu não autorizei aumento do diesel, porque desde o meu primeiro mandato que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. O problema não é apenas a existência desses vícios, mas o fato de que são tolerados e até celebrados como virtudes no Brasil católico. A perversidade, travestida de compaixão, virou ferramenta política. O mal é justificado como meio necessário para o bem maior, e a história segue marcada por censuras, perseguições e falsos redentores. 99% das pessoas estão defendendo ideias que são até bonitas, né? Ideias de direitos humanos, de clima, de igualdade, de fraternidade, mas não conseguem perceber a profundidade do jogo, onde o rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. É preciso romper com o ardil do aproveitamento dessa cultura corrompida pela tradição católica. O primeiro passo é reconhecê-la. Sem isso, não será possível aprender a valorizar o mérito, a verdade e a liberdade. Como é que a gente chega numa situação como essa? Como é que a gente aceita? Como é que a gente... Né? É uma questão cultural. Não teria como esse pessoal, esse senhor, esse partido, essas políticas voltarem para a política brasileira. Essa é uma questão. Mas é que tem uma aceitação profunda, aí numa compreensão de mundo, uma percepção de mundo. Esse perfil patrimonialista, essa coisa populista, essa coisa displicente, mentirosa, preguiçosa. A corrupção cultural católica deturpou o princípio da igualdade no direito tributário, transformando a justiça fiscal em ferramenta de engenharia social, com base em julgamentos morais, e não em critérios objetivos com embasamento empírico. Essa versão deturpada da igualdade, chamada isonomia, ignora o verdadeiro objetivo do princípio da igualdade: proteger contra perseguições políticas travestidas de moralismo, propostas por quem sequer se submete às regras que impõe aos outros. O resultado é um sistema tributário ideologicamente orientado, que pode ser usado como arma de vingança, ameaça ou manipulação eleitoral. O imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. A progressividade na tributação da renda e do patrimônio no Brasil, adotada sob a influência moralista católica sobre a riqueza, rompeu com a neutralidade estatal e criou abusos e precedentes perigosos. A tributação passou a ser usada como instrumento de juízo moral. O Estado deixou de ser um garantidor da liberdade, do mérito e da propriedade,
transformando-se em um agente justiceiro redistributivo, decidindo com base em critérios ideológicos, sem respaldo empírico, quem deve ser sacrificado, para manter sua própria estrutura pesada, ineficiente e corrupta. Eu vou criar um programa de renda mínima, com status de direito previdenciário escrito na Constituição, a transferência de renda do Bolsa Família antigo, que atingia 11 milhões de famílias, e do Auxílio Brasil, que o Bolsonaro fala que atinge 18 milhões de famílias, esse programa meu atinge 24 milhões e 300 mil famílias. São 100% das famílias abaixo da linha de pobreza no Brasil. Vou propor um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. No Brasil moldado pela moral católica, justiça fiscal se tornou sinônimo de punir quem possui mais. A base de cálculo dos impostos gira em torno da chamada capacidade econômica, como se o simples fato de alguém ter conquistado mais do que a maioria já representasse uma culpa moral, uma espécie de dívida com os que têm menos, a ser expiada por meio do sacrifício tributário. O IPTU, eu não vou nem falar o preço do IPTU desse Você mora nas melhores regiões de São Paulo, nessa casa, nessa mansão na Babesca, você vai pagar IPTU mais caro mesmo. Eu tenho que trabalhar 4 meses só para pagar o IPTU desse podcast aqui. Exemplo claro disso é o IPVA. No Brasil, quanto mais caro o carro, maior o imposto. Não importa se você usa muito ou pouco o veículo, se é eficiente ou se polui menos. Já nos Estados Unidos, o critério é técnico e neutro. O imposto recai sobre o peso do veículo, porque veículos mais pesados desgastam mais as vias públicas. Simples, lógico, racional, sem motivação moral religiosa católica. Você que tem um carro bom, que ele não polui, ele não faz barulho, ele não quebra, ele não causa trânsito, você paga um IPVA absurdo de 4%. Já uma pessoa que tem um carro antigo, velho, o carro dela quebra pra caramba, o carro dela polui, o carro dela dá problema, causa trânsito e não paga IPVA. No Brasil, a lógica tributária é moralista. Se você supostamente tem mais, deve pagar mais. É a culpa católica na sua versão tributária de justiça fiscal. Essa mentalidade distorce os incentivos, eleva custos, desestimula a inovação, atrasa a renovação da frota veicular e, no fim das contas, penaliza o produtor e o consumidor. O tributo mais emblemático dessa lógica moral absurda é o imposto sobre heranças, que só considera a capacidade econômica, a riqueza acumulada, e desconsidera a capacidade contributiva, a liquidez inerente ao patrimônio tributado para quitar a dívida tributária. No Brasil católico, confunde-se capacidade econômica com capacidade contributiva, que deveria ser aferida de forma objetiva e impessoal, a favor do contribuinte, não por narrativas políticas populistas ou julgamentos morais católicos. A consequência disso é a criminalização do sucesso e a presunção de culpa de quem prospera. Preconceito com o cara bem-sucedido. Tem preconceito do cara bem. O pensamento de que se o cara é rico, alguma coisa errada ele fez. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você fala vender no Brasil, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Fulano é um vendido. É tudo negativo, né? É tudo negativo. Em um sistema onde a lei se curva ao populismo ou à vingança disfarçada de justiça social, apoiada pela cultura católica que vê a riqueza com desconfiança, não há segurança jurídica para o mérito e a criação de riqueza. O sucesso se torna um alvo, não um valor a ser protegido. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. Entenda o termo simples assim como um disfarce de desonestidade intelectual. Uma proposta que parece objetiva e justa, mas que, na prática, isenta justamente quem a propõe do sacrifício que impõe a outros. Não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne.
Chamar caridade forçada de isonomia tributária ou rotular o confisco de herança como justiça fiscal são verdadeiras heresias da desonestidade intelectual, marcas registradas dos santos socialistas do Brasil católico. Eles pregam moralidade enquanto sacrificam o mérito com o aplauso da ignorância, da inveja e de psicopatas dissociais, tudo cuidadosamente disfarçado de compaixão. Essa cultura corrompida pela tradição católica corrói a meritocracia, inibe a produtividade e empurra capitais e talentos para fora do país. A desonestidade intelectual e a incoerência de propor uma tributação isonômica, na qual o próprio proponente está isento, expõe não apenas um oportunismo populista descarado, mas a profunda fragilidade moral à corrupção cultural católica do sistema tributário brasileiro. A proposta que está tramitando, não há nenhuma providência de tributação mais progressiva sobre os grandes patrimônios e as rendas, que é o mais grave defeito do modelo tributário brasileiro. Ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, eu vou cobrar. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. Desprezar o lucro e as conquistas individuais é rejeitar a racionalidade na produção de riqueza. O lucro do empreendedor é a consequência direta de ter atendido, de forma eficiente, às necessidades de seus consumidores. No Brasil, corrompido pela tradição católica, muitos, dentro e fora da política, parecem encantados com a ideia de transformar o país inteiro em um imenso departamento público, à imagem e semelhança do Vaticano. Hierárquico, centralizador e contrário à liberdade individual. A Igreja Católica é uma instituição burocrática, hierarquizada. Aquelas pessoas que estão na ponta da Igreja Católica têm pouca autonomia, pensamento de decisão. A política dos progressistas brasileiros emula a política do Vaticano. Falam em desenvolvimento e justiça social, ignorando o mérito individual, as conquistas pessoais e a própria natureza humana, propondo medidas justiceiras que sufocam a liberdade e desprezam o esforço individual. Alegam defender a democracia, sonhando com um regime totalitário, onde todos seriam meros servidores obedientes a um governante absoluto, com eles no comando. O princípio da igualdade perante a lei não é um mero formalismo jurídico. Ele surgiu para ser um escudo contra o arbítrio e a demagogia. Seu propósito é proteger a democracia contra o uso perverso do sistema tributário como ferramenta de manipulação eleitoral ou retaliação política, disfarçada de justiça social, para fazer o Estado contribuir da forma mais neutra e objetiva possível, sem transformar a inveja e o ressentimento em instrumentos oficiais de poder. Estou em Singapura, um dos lugares com IDH maior do mundo, em primeiro lugar, na Ásia. O lugar onde tem mais milionários concentrados no mundo. Vi uma pesquisa recente aqui, diz que a cada 6 pessoas temos um milionário. A diferença, talvez um dos maiores segredos dessa ilha, é ter menor índice de corrupção e os impostos mais baixos. Exatamente o contrário dos países governados pela esquerda. O imposto sobre heranças no Ocidente, especialmente no Brasil, é talvez o exemplo mais evidente e mais grave da influência da corrupção cultural católica sobre a tributação. Sua origem remonta ao medievo, quando a Igreja buscava garantir poder e recursos, travestindo interesses políticos de princípios morais. Para nós, o comunismo nasce com a Revolução Russa. Não, ele nasce muito antes. Ele nasce antes de Marx até. Marx é que sintetizou as ideias, mas as ideias comunistas existiam. Os senhores feudais, ao enriquecerem, ameaçavam a autoridade dos reis, e a partir do século XV, os monarcas, como os Bourbon descritos por Tocqueville, dedicaram-se a destruir sua autonomia. A Igreja Católica, aliada do trono, inspirou e apoiou essa repressão. O mundo medieval estava criticando a riqueza pela riqueza. E
criticando de uma maneira muito, como eu falei, né? Porque os bispos, os teólogos estavam comendo à vontade, enquanto o pessoal passava fome. A monarquia também era a mitra e a espada. Ludwig von Mises, um ícone da escola austríaca de economia, apontou em sua obra literária de título Ação Humana que a função primordial da tributação de heranças nunca foi arrecadatória, nem social, mas sim política. No Brasil católico de hoje, ainda persiste a velha estratégia medieval: enfraquecer a riqueza privada para fortalecer o domínio estatal. Essa tática, herdada dos tempos em que a Igreja buscava controlar tudo sob pretextos morais, é hoje habilmente explorada pelos autoproclamados progressistas, os mais astutos beneficiários da corrupção cultural católica. É nesse terreno fértil de culpa e desinformação que eles sustentam seu poder, manipulando com facilidade a ampla maioria incauta do Brasil católico. Quando o Marquês de Pombal confiscou os bens dos jesuítas, só numa fazenda do Marajó eles tinham 134 mil cabeças de gado. Os jesuítas tinham fazenda do Marajó até Tabatinga. Os franciscanos ou os mercedários tinham mais 30 mil cabeças. As pessoas que demonizam o dinheiro podem ser classificadas geralmente em dois grupos. Aqueles que não conseguiram ir para lado nenhum. Então, quando o macaco não pode comer a banana, ele fala que ela está podre. E o segundo grupo, que também se beneficia com esse discurso, é aquele que a pobreza é uma virtude para o outro. Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Enquanto o altar prega o desapego, Estado e Igreja enriquecem com fervor. O mais intrigante é que essas contradições raramente são questionadas na política brasileira. O legado da culpa cristã pela riqueza, somado às superstições da salvação e do paraíso, faz com que muitos aceitem passivamente serem punidos pela tributação, como se pagar mais impostos fosse uma forma moderna de penitência. A teologia da pobreza é o verniz espiritual da mediocridade institucionalizada. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Vivemos em um país anestesiado por dogmas sociais católicos que se disfarçam de justiça fiscal, operando como verdadeiros mecanismos de confisco, tudo em nome do combate às desigualdades. Enquanto isso, o povo, hipnotizado pelo sono dogmático católico, segue acreditando em slogans como mantras, tais como justiça social, imposto solidário, ricos devem pagar mais, sem perceber que por trás dessas palavras há apenas falácias, sofismas e o velho vício de punir quem produz. No Brasil católico, muitos repetem os mantras da corrupção cultural contra a riqueza sem perceber o custo dessa tolice. O Estado cresce sobre o sacrifício do esforço individual, enquanto a liberdade econômica é substituída por servidão, moral disfarçada de virtude. A ignorância se tornou estratégia de poder para uma administração pública erguida sobre os escombros de dogmas medievais, onde a fé moral vale mais que a prova empírica. Os resultados que tem, empíricos, vão na contramão do que esse grupo de pessoas acha que funciona. A corrupção moral católica substituiu o mérito individual por burocracias, privilégios e castas estatais. No lugar da competência, instalou-se um sistema público onde agentes políticos podem agir como nobres de um feudo decadente, protegidos e intocáveis. E faço apenas um registro, não passará despercebido, de que a novo departamento STF Fashion, nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal que todos estamos utilizando, e para as mulheres um lenço belíssimo, como está com a ministra Carmen Lúcia. Hello, darkness, my old friend. E que, se permitirem, aí modéstia ficou muito bonitinha. I've come to talk with you again. No Brasil, os discursos anticapitalistas, quase sempre proferidos por justiceiros sociais, conscientes ou inconscientemente católicos, tratam a desigualdade econômica como injustiça, ocultando que os ricos existem, apesar da política econômica e tributária católica, e não por causa dela. Estou dizendo aqui, por isso que a banqueirada quer ver o Satanás na presidência da República e não quer me ver lá. No Brasil de tradição católica,
Frases de efeito contra a riqueza são usadas como armas ideológicas, não só contra o capital, mas contra a lógica, a ciência e a economia baseada em evidências. Essas narrativas são meticulosamente construídas para legitimar o controle estatal abusivo e alimentar o sonho totalitário de governar a vida alheia. Qualquer crítica contrária à corrupção cultural católica contra a riqueza, profundamente enraizada, é prontamente rotulada como egoísmo burguês, silenciando o debate sob o disfarce da virtude. A obsessão por poder é tão grande que seus defensores ignoram os danos de suas próprias propostas, encontrando apoio na ampla maioria incauta que santifica a dependência. Senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ser meio que escravas da grandeza dela. São pessoas que não têm solidariedade e usam as outras pessoas. Mentem de sucessos ilimitados, têm uma fala de grandiosidade, que tem uma dificuldade total de empatia pelos outros. Só falam de si mesmo, das próprias realizações. Os defensores de absurdos tributários progressistas colocam seus próprios interesses acima da ciência econômica. Sabem que grande parte da população, condicionada culturalmente a desconfiar da riqueza, não percebe a manipulação nem cogita que os paladinos da justiça social possam ter objetivos ocultos contrários aos discursos que pregam, entregando o seu destino com facilidade a charlatães cujos discursos ecoam a corrupção cultural contra a riqueza enraizada no catolicismo, que criou uma mentalidade resistente à liberdade econômica e à responsabilidade individual. A visão moralista que trata a riqueza com suspeição e pecado e a pobreza como fruto exclusivo da exploração contaminou a ética de todo o Brasil, distorcendo a compreensão da realidade econômica e perpetuando uma cultura de culpa e ressentimento em vez de responsabilidade e progresso. Primeiro você pega um modelo, vamos usar aqui, eu vou falar de modelo inconsciente, né? O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. Né? O cara é humilde, o cara não é humilde. No Brasil, isso se traduz em desconfiança estrutural contra o sucesso, o lucro e o acúmulo de riqueza. A ideia do sacrifício redentor, a exaltação da pobreza como santidade, criou uma cultura onde herança virou sinônimo de injustiça. Isso não está restrito ao Brasil. A França, a Espanha, a Itália e Portugal também compartilham, alguns mais, outros menos, dessa herança cultural católica corrompida. A tributação punitiva sobre heranças é apenas uma de suas manifestações. Porque o perfil tributário do Brasil, o Brasil é um reflexo piorado ainda do que é o modelo europeu. Punem o consumidor. A mobilidade social, enriquecer na Europa é dificílimo. É uma classe média estagnada há décadas. Todo um perfil de decadência. Esse perfil de decadência, típico dos países da Europa católica e também presente no Brasil, tem origem na distorção promovida pela moral religiosa católica, que transformou a riqueza em pecado e a pobreza em consequência de exploração. Essa visão contaminada comprometeu a ética social, inverteu valores fundamentais, sustentando políticas que punem o mérito sob o disfarce de virtude. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Essa visão contaminada de catolicismo sustenta políticas fiscais punitivas promovidas sob o pretexto de justiça fiscal, quando, na verdade, só servem para alimentar falácias de justiça social e justificar o avanço do Estado sobre o patrimônio privado. Antigamente, o cara comprava um terreno, 10 por 25, padrão aqui no Brasil, e ele ia construir na casa dele aos poucos. 2, 3, 4 anos, ele construiu uma casa de 200, 250 metros quadrados, às vezes tinha até piscina. Hoje, esse cara, ele consegue ainda construir essa casa, mas ele não consegue pagar o IPTU. Então ele tem que viver numa casa muito menor, com uma qualidade de vida muito menor, todo mundo viver naqueles cubículos ou em apartamentos. Hoje tem estúdios de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados pra mim é uma prisão, não é um apartamento, é um cativeiro. E isso tá se vendendo em São Paulo como se fosse normal. Você tem uma janela. Os empreendimentos se adequam às regras do Estado. Por que tem carro 1000 aqui no Brasil e não tem nos Estados Unidos? Tudo é feito aqui para o pobre. Tudo é feito. A Estado tem que ser feito para o pobre. Não é feito para o pobre, é feito para você ser pobre.
Em vez de melhorar a vida dos mais vulneráveis, esse tipo de política, amparada por uma visão moralista distorcida da riqueza, torna a vida do pobre ainda mais difícil, pois sabota as engrenagens do crescimento, sentido amplo e da mobilidade social. Essa justiça fiscal católica é, na verdade, um ciclo de empobrecimento travestido de virtude. Pune quem tem, desestimula quem quer ter e eterniza a dependência de quem nada tem. Essa cultura é fruto da aceitação histórica da terceirização da responsabilidade. Primeiro a Igreja, agora ao Estado. Trata-se de uma mentalidade profundamente incompatível com o progresso, e só compatível com aqueles que desejam ou aceitam abrir mão do protagonismo sobre a própria vida, esperando serem salvos por decretos e esmolas oficiais. E aí Nietzsche, ao contrário do que umas pessoas pensam, falando que ele era pessimista, ele não era pessimista. Ele era extremamente otimista, porque ele era a favor da potência da vida. O cristianismo é antinatural, ele falava. Nivelar, mas esse negócio de nivelar é você tirar a força do forte para poder engrandecer. Em vez de você dar força pro fraco desenvolver, não. Você rebaixa o forte. E é isso que acontece na sociedade. E é isso que acontece. Nietzsche falava, tá errado. O brasileiro, preso na teia dessa cultura católica corrompida de valores invertidos, que justifica o errado contra o certo, a fraqueza contra a força, ainda não se deu conta de que seu destino continua sendo determinado, sobretudo por suas escolhas, circunstâncias, interesses, oportunidades, sortes e azares, e não por um plano de salvação alheio, estatal ou divino. A mentalidade que apoia com entusiasmo discursos contra a riqueza não percebe que destruir a riqueza alheia é, na prática, destruir as próprias possibilidades de progresso, liberdade e mobilidade social. Ao atacar quem produz, fecha-se a porta para o sonho de conquistar, trocando a esperança por ressentimento e a oportunidade por estagnação, perpetuando o atraso, o conformismo e a dependência. A proposta, incluída na reforma tributária de 2023, fortemente influenciada por uma visão moral católica sobre riqueza e pobreza, para uniformizar a alíquota do imposto sobre heranças em todo o país, revela com clareza a mentalidade católica, que trata a desigualdade econômica como a origem de todos os males sociais. Por trás do discurso de justiça fiscal, esconde-se o verdadeiro objetivo: fazer com que os brasileiros nos estados economicamente mais fortes arquem com o mesmo peso tributário dos demais, como se a penalização igualitária da riqueza fosse em si um ato moralmente virtuoso. O resultado é um sistema fiscal que abandona a proteção ao esforço individual, ao mérito e ao legado familiar, para sustentar uma retórica igualitarista que, na prática, trata-se de uma injustiça disfarçada que nivela por baixo, restringe a mobilidade social, desencoraja a acumulação de patrimônio, pune quem constrói, perpetua a dependência e sacrifica o futuro individual e do país em nome de uma moral utópica herdada de um passado distante. No Brasil católico, a pobreza e a fome tornaram-se desculpas para atacar a riqueza. A consequência lógica do apoio a esse ardil político é a miséria crescente, exceto para quem governa. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne. No Brasil católico, os apoiadores de governos servos do Vaticano ou aproveitadores, conscientes ou inconscientes, da corrupção cultural católica, se dividem em 3 tipos. O primeiro grupo é formado pelos inocentes úteis, ignorantes sinceros que, sem entender economia, acreditam que taxar os ricos trará prosperidade. São usados como massa de manobra. O conflito entre o capitalismo e o socialismo lhes parece ser uma disputa entre 2 grupos: o trabalhista e o capitalista, com cada um dos lados reivindicando para si a totalidade do que seja a questão. O político, auto-ungido de progressista, faz o discurso para agradar essa ignorância. Como não estão preparados para avaliar os argumentos, a solução que se lhes afigura a mais justa é por meio de um arranjo no qual cada um tenha direito a uma de suas metades.
como se não devesse haver nem o socialismo, nem o capitalismo, de forma completa, mas sim qualquer coisa entre um e outro, um estado intermediário, um Frankenstein, que resulta no capitalismo regulamentado pela interferência governamental nos negócios, também denominado de socialismo moreno. Esta ideia alimenta a ilusão na massa incauta de que fará surgir uma ordem social que estará supostamente tão distante do capitalismo completo quanto do socialismo. Um arranjo capaz de manter as vantagens de ambos os sistemas enquanto lhes evita as desvantagens. Como se estivessem discutindo a divisão de uma quantidade de dinheiro. Mas é que tem uma aceitação profunda aí numa compreensão de mundo, uma percepção de mundo. Essa ignorância, alimentada pela moral católica hostil à riqueza, é a raiz dos desastres políticos, econômicos e sociais do Brasil. A corrupção cultural sufoca qualquer oposição ao intervencionismo estatal e torna sem efeito quem tem coragem de dizer o óbvio. Só o capitalismo, com respeito ao mérito individual e igualdade perante a lei também na tributação, beneficia de fato toda a sociedade. Existem algumas questões de anatomia mesmo. Tem mãos que elas são mais propícias para um determinado repertório, tem mãos que são mais propícias para outro. Significa que a mão B não consegue tocar o repertório da mão A? Não significa, só que ela vai ter um pouco mais de dificuldade, é isso que você está falando. Você precisa estudar com mais assiduidade, com mais frequência e com mais empenho. O segundo grupo é composto pelos invejosos. Estes não querem crescer, mas impedir que outros cresçam. Seu combustível não é justiça, é rancor. Os músicos, eles são muito invejosos. Os ruins, tá? Músico bom, ele tem uma coisa chamada luz. Ele não tá nem aí. O ego, ele é perigoso. O ego, ele pode prejudicar muito você a se desenvolver, né? Porque é o que nem você está falando. A questão da humildade, ela é muito importante para você conseguir perceber que tem um caminho a se trilhar, que você precisa correr atrás das coisas. Invejar o que o outro conseguiu alcançar, ao invés de você lutar para conseguir o que você quer, é o primeiro caminho para você se perder completamente. A maioria não enxerga e não questiona. Esses ressentidos com o capitalismo querem vingança. Sonham com um Estado que controle tudo e todos, não para criar justiça, mas para destruir os que prosperam. O terceiro grupo é o mais perigoso, são os dissociais. Gente fria, cínica, que sabe exatamente o mal que promove, mas que lucra com o caos e se alimenta da desgraça alheia. São os que fazem da destruição um método de dominação. São como aqueles que preferem perder um olho apenas para ver o outro perder os dois. Tributar herança é apenas o sintoma de uma cultura envenenada pela culpa e pela inveja, doutrinada para ver o sucesso com desconfiança e a submissão como virtude. Uma cultura que, se não for questionada, continuará condenando gerações a repetir os mesmos erros, em nome de uma falsa justiça inspirada na filosofia social da Igreja Católica. Intelectuais arrogantes fazem discursos sofisticados, sem perceber que são vítimas da verdadeira raiz do atraso brasileiro, que é a corrupção cultural, há séculos promovida pela Igreja Católica contra o mérito individual, a liberdade e a riqueza. É gente ingênua que pensa que o Brasil é atrasado porque é novo. O Brasil é 100 anos mais velho que os Estados Unidos, então não é porque é novo. A gente que pensava no passado que o Brasil é atrasado porque tinha muito negro, muito mulato, muito índio. Não é verdade? Nenhum cientista diria isso hoje. Então, o que a ciência nos coloca hoje é o seguinte: se não é o clima, se não é a raça, se não é a origem portuguesa, a causa do atraso em que nós estamos, qual é a causa? A causa somos nós, os bonitos. A causa somos nós, os educados, os ricos. A maioria da população, em todos os níveis, ignora essa relação de causa e consequência. Muitos não estão dispostos a compreender ou aceitar que a origem profunda dos problemas políticos, econômicos e sociais, como a centralização do poder, o culto à estatização, à burocratização e à intervenção governamental abusiva, são consequências diretas da corrupção cultural católica. Saudações. Sou Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Acredito que a realidade não é fixa nem eterna. Ela está em constante transformação. Tudo evolui por meio do confronto de ideias, num processo que chamo de dialética. Tese, antítese e síntese.
Ao contrário do que Kant propõe, não acredita em verdades universais e imutáveis. O que chamamos de verdade, moral ou liberdade muda com o tempo, com a cultura e com a história. A razão não é algo fechado em si, mas algo que se desenvolve no mundo real. Para mim, a liberdade verdadeira só existe quando o indivíduo está integrado a uma sociedade racional, expressa no Estado. A moral não vem de regras abstratas, mas da vida concreta dos povos. A realidade é concreta, vivida, cheia de contradições. A verdade não surge do nada. Ela se desenvolve com o tempo, com os conflitos e as transformações da sociedade. O que consideramos verdadeiro hoje é fruto de séculos de aprendizado coletivo. Um exemplo claro é o que já foi considerado moralmente aceitável, como a escravidão. Em sua época, muitos viam aquilo como natural, mas a história mostrou o contrário. A verdade não se perde por evoluir. Ela se fortalece. A perda do senso crítico, que representa uma grave ameaça à civilização e ao desenvolvimento de um país, fez o Brasil católico tornar-se um terreno fértil para charlatães seduzirem o povo com discursos moldados pela filosofia social medieval da Igreja Católica. O único gargalo que o país tem, e é o único mesmo, é a nossa organização política. A gente não fez uma avaliação de Estado. Nunca fizemos. Paramos para pensar e falar que tipo de Estado nós queremos. Por isso que eu tenho sempre levantado essa questão. Precisamos de uma nova Constituição. Quem define o Estado é a Constituição. Não é a política pública. Não é você eleger um presidente e ele fez lá um projeto de lei. Isso é nada. O Estado brasileiro foi construído e continua dirigido pela mão invisível da corrupção cultural católica que está enraizada no inconsciente coletivo da ampla maioria no Brasil católico. Aqui, bandido tem toda sorte de oportunidade de se tornar um grande criminoso, do PCC, do Comando Vermelho, porque ele tem toda a sorte de complacência das instituições, do Judiciário, do STF. Então o cara vira grande criminoso. O problema do Brasil não é o crime organizado, é a facilitação do judiciário e da própria mídia, da cultura, do progressista. Eles acham que a exclusão social é determinante para o crime. Tá? Essa é a mentalidade. Eles acham esquerdista. Ou eles defendem Mas isso? Acham e defendem. Então eles acham que Eles acreditam. o criminoso ele tem que ser tratado com complacência para ser recuperado. Diante disso, a única medida possível é promover o contraditório ao radicalismo político de viés católico, que é a arma de manipulação da política socialista brasileira. É preciso denunciar os vícios culturais que decorrem da influência secular da tradição católica e refletem na estrutura política, econômica e social, pela relativização da moral e aceitação de mentiras convenientes, sobretudo contra o papel do individualismo e da riqueza. Para resolver o problema do Brasil, precisa resolver a questão de organização política. É o Estado brasileiro. Como é que o Estado brasileiro é organizado? Por que ele é organizado? Se ele é organizado para distribuir renda, é o que nós temos hoje. Se ele deveria ser organizado para garantir liberdades, é outro Estado. Se ele é para ser centralizado em Brasília, é o que temos hoje. Se ele é para descentralizar e deixar os municípios e os Estados membros mais autônomos, é outro Estado. Se ele é um Estado totalitário, que vai definir tudo que você pensa, tudo que você consome, então é o que temos hoje. Se você quer um Estado em que o indivíduo defina seu próprio destino, seu autogoverno, defina suas escolhas, é outro tipo de Estado. Então a gente não fez uma avaliação de Estado. Nunca fizemos. Uma mudança radical rumo à prosperidade no Brasil não será possível enquanto não houver compreensão da relação de causa e consequência entre o atraso econômico e social do país com a influência da tradição católica, uma conexão que raríssimos brasileiros percebem. Como defender essa bandeira, né, de uma guerra que ninguém está falando, ninguém está vendo, você não vê uma disposição, porque quem está em cima não vai querer discutir isso, quem está embaixo também não vê isso como um grande problema. Como conscientizar os dois lados aí? É preciso enxergar a estrutura por trás do espetáculo. É preciso compreender a influência de uma tradição religiosa que ao longo dos séculos moldou os dogmas do pensamento correto, do politicamente aceitável, do discurso padronizado e da moral artificial que justifica o fracasso improdutivo. Em contrapartida à moral dos senhores, surge a moral dos ressentidos. Nietzsche descreve que essa moralidade é uma resposta daqueles que não têm poder para afirmar a vida diretamente. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem.
O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Essa moralidade nascida do ressentimento não afirma a vida, mas a nega, glorificando fraquezas como a submissão, por exemplo. Essa moralidade dos ressentidos, introduzida por Sócrates, foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Essa tradição moral ajudou a transformar o Brasil em uma fábrica de derrotados, improdutivos para a sociedade, mas viciados em distrações inúteis, exatamente a maioria dos que decidem, nas urnas, o rumo da nação. Os engenheiros do pensamento católico, que se autoproclamam intérpretes da verdade universal, alimentam a mente coletivista com dogmas travestidos de virtude. Mas a tal catedral da verdade não passa de um bordel ideológico, onde se prostituem os valores mais essenciais. A verdade é trocada por militância, o mérito por vitimismo, a ciência por superstição. Nosso país foi tomado por uma minoria sem escrúpulos e a gente vive uma total inversão de valores. O conteúdo deste canal é um alerta contra a engenharia social maquiavélica derivada da corrupção cultural católica, que sequestrou o mérito individual e contaminou o debate público com slogans vazios, especialmente contra o mérito e a riqueza. Por essa via, a religião do ressentimento se espalha, conduzida por suas eminências pardas, que disfarçam censura de inclusão, inversão de valores de compaixão, destruição da identidade de amor ao próximo. Tudo isso sob a fumaça piedosa do amar ao próximo como a si mesmo e do perdão incondicional, sempre, é claro, em nome do tal bem maior comum. Os políticos que se auto-ungem como progressistas são, no fundo, representantes e exploradores, conscientes ou não, dessa corrupção cultural. Sustentam-se com o apoio dos incautos, dos invejosos, dos ressentidos com o capitalismo, dos psicopatas sociais e por uma rede de interesses secretos e inconfessáveis. No lugar de jornalismo, fazem um tipo de yoga editorial. Tudo flexível, tudo maleável, tudo sem espinha. E por trás desse show de obediência passivo-agressiva, seguem os bastidores de sempre. Colunistas que chamam juízes de meu querido, âncoras que saem para jantar com ministros e repórteres que entregam perguntas previamente combinadas para não desestabilizar a governabilidade. É um jornalismo que não informa, só arruma justificativas para seus padrinhos. Sua linha editorial é frouxa, servil, decorativa, o oposto do que a imprensa deveria ser. Expor questões ocultas no aparente para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social medieval hipócrita. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado. Busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.